Boa tarde, pessoas! Tudo bem? Espero que todos vocês estejam super bem aí, galerinha. Turminha, na aula de hoje de História, vocês vão pegar a apostila de vocês a partir aí, ó, da página 188. Nós vamos responder algumas questõezinhas juntos e vou falar também, continuar, né, falando da cidade do Rio de Janeiro. Lembra que nós começamos a falar até dos novos moradores na cidade? Então, nós vamos dar continuidade a esses exercícios e a esse assunto. Então, pega lá a apostila de vocês e vamos lá, historiadores. Vamos ficar bem sabidos sobre esse conteúdo, hein? Então, vamos começar. Então, pessoas, vamos começar aqui, ó. Vou ler um trecho para vocês aqui da página 188, onde nós temos aí, ó, Tesouro Real. O que era o Tesouro Real? Era o dinheiro da família real, as joias, os objetos de prata e de ouro. Agora aqui eu vou ler esse pedacinho para vocês. Cerca de 10.000 pessoas chegaram ao Rio de Janeiro com a família real. Além da rainha Maria I e do príncipe regente João, desembarcaram o restante da família, os ministros, os conselheiros, os comandantes de guerra, os magistrados das cortes de justiça, os bispos, os padres, nossa, muita gente, né? E foram trazidos o Tesouro Real, muitas coleções de livros e uma máquina para imprimir jornais. Olha que legal, gente, não é mesmo? Agora, sabendo disso, vamos responder aqui essa questãozinha que ficou faltando. Lembra da aula passada? Olha aí. Estimativas da população do Rio de Janeiro. Olha aí, gente, ó. Nós temos aqui, ó, mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Nós tínhamos 40 mil, olha aí, ó. E no ano de 1700 só tinha 4 mil. E olha no ano de 1763, ó, foi para 40 mil. Agora, da chegada da corte, gente, isso foi para 60 mil. A corte trouxe aí, ó, de funcionários reais 10 mil. Olha aí, 1808. Olha para quantos foram, gente? 60 mil. E depois que eles ficaram aqui e tudo, olha quantos, gente, depois da partida da corte, ainda ficaram 150 mil no ano de 1821. Viram só? Então, agora, observando lá aquela imagem, ela representa a população que mora no Rio de Janeiro em diferentes períodos, não foi? Então, de acordo com a imagem, a população da cidade do Rio de Janeiro aumentou ou diminuiu ao longo da história? Com certeza aumentou, né, turminha? Então, vamos escrever aqui, ó. Aumentou. E agora aqui, pessoas, 10 mil pessoas, é muita gente, não é? Então, você faz ideia do que isso significa? Aí, com a ajuda de um adulto, pesquise. Quantas pessoas estudam em sua escola? Aqui, gente, no Megavisão, é sempre uma variação, não é mesmo? Que tem alunos que entram, tem alunos que saem. Então, aqui nós temos uma estimativa que nós podemos colocar entre 300 a 400 alunos. Essa estimativa que pode ter matriculados e pode ter alunos que saíram. Então, é uma estimativa que nós temos aqui. Então, vamos colocar aproximadamente entre 300 e 400 alunos. Vamos escrever aqui, ó. Escrevam aí, pessoas, tá bom? Isso é uma estimativa que nós temos aqui. Agora, nós temos essa questãozinha B aqui, ó. E moram em seu bairro. Gente, eu moro no bairro aqui, nós estamos aqui no Itaim Paulista, onde eu moro. Aqui, eu vou colocar o do meu bairro, ó, tem aproximadamente 358 mil pessoas. Você viu quanta gente tem aqui? Então, vamos escrever aqui, ó, do meu bairro. Se vocês moram aqui próximos do Colégio Megavisão Itaim Paulista, aqui, ó, tem aproximadamente isso mesmo. Então, escrevam aí. Beleza, gente? Ó. Agora, atualmente existem muitas cidades
com menos de 10 mil habitantes. Pesquise e anote a seguir o nome de uma dessas cidades, o estado onde está localizado e a quantidade de pessoas que vivem nela. Gente, eu tenho vários exemplos aqui, ó. Vamos ver, ó. Teresina de Goiás tem 3.416 habitantes, não é? Olha, temos também a Serra Azul de Minas, tem 4.293. Tem Suzanópolis, tem 3.911. E Bom Sucesso de Itaparé tem 3.923, que é aqui em São Paulo. Então, gente, essas são algumas aí que eu coloquei para vocês. Mas vocês vão pesquisar aí e vão colocar a sua pesquisa, tá bom? Beleza, galerinha? Então, vocês vão colocar aí. Agora, vamos falar um pouquinho da cidade do Rio de Janeiro. Olha aqui, gente, essa imagem, tá vendo aí, ó? Essa imagem aqui é vista do Rio de Janeiro em 1817. Aí é aquarela sobre papel, que está na coleção do Museu Histórico, lá da cidade do Rio de Janeiro. E aqui, olha essa outra imagem, gente, ó. Só para mostrar para vocês em relação às imagens. Já esta outra aí, ó, é o embarque do príncipe regente de Portugal para o Brasil. Aí, ó, em 1812, essa gravura colorida que está no Museu Histórico também Nacional do Rio de Janeiro. Então, falando um pouquinho aí do Rio de Janeiro, gente, ó, prestem atenção, hein? O Rio, gente, ó, uma das cidades mais diversificadas do mundo e também possui uma história muito rica. Você sabia que o Rio de Janeiro foi a capital do Brasil por quase 200 anos? Ou que a família real portuguesa se mudou para o Rio, fazendo da cidade a primeira capital da Europa fora do continente? Pessoas. Aqui, então, a história do Rio de Janeiro começa aí, ó, 2 anos lá após a primeira chegada dos portugueses no Brasil em 1500. Em janeiro de 1502, um velejador chamado Gaspar de Lemos velejou através do Pão de Açúcar e encontrou na Baía de Guanabara. Então foi aí que o local que hoje chamamos de Rio de Janeiro foi descoberto. Só que é claro, né, gente? Precisamos sempre ser cuidadosos quando usamos o termo descobrir. Porque ao falar das excursões colonialistas, né, na realidade, eles não encontraram nada novo. O continente já existia e pessoas habitando nele, não é mesmo? Aí existem muitas dúvidas a respeito da data exata que o primeiro homem chegou às Américas, pois novas descobertas arqueológicas são feitas o tempo todo. Mas é certo que há 12 mil anos já existiam coletores e caçadores no Brasil. Porém, uma arqueologista brasileira chamada Nied encontrou provas no Nordeste do Brasil que mostram que já existia vida humana há pelo menos 35 mil anos atrás. Então aqui, gente, voltando aí, ó, a tribo que habitava a região do Rio de Janeiro era a Tupinambá. Eles já estavam aqui por aproximadamente em 2.000 ou 3.000 anos antes da chegada dos portugueses. Então, antes da chegada dos portugueses em 1500, de acordo com alguns historiadores, o Brasil possuía entre 2 e 4 milhões de índios. E hoje o número é aproximadamente 900 mil. Os índios do Brasil não deixaram nada para nós escritos. Então, os estudos sobre eles confiam nas histórias de quem? Dos colonistas portugueses. Agora, gente, ainda falando mais do Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro ganhou seu nome por causa de um mal-entendido.
os portugueses confundiram a Baía de Guanabara com um rio e o mês de descoberta foi janeiro. Então, com sua grande criatividade, eles decidiram chamar o novo local de Rio de Janeiro. Porém, os portugueses não foram os únicos europeus que tinham interesse no Rio de Janeiro. Os franceses também tinham. Invadiram a cidade até 1567, quando os portugueses foram bem-sucedidos ao expulsar os franceses. E o Rio de Janeiro foi fundado oficialmente. Aí, dando uma sequência, a cidade em si começou a crescer entre 4 montanhas principais, que mais tarde foram destruídas para criar um espaço para a urbanização da cidade. E até o final do século XVII, o Rio era uma cidade pequena que não tinha muito a oferecer. Era praticamente um local para o cultivo de cana-de-açúcar e um porto para os escravos africanos desembarcarem na América do Sul. Além disso, durante o século XVII, muitas igrejas foram construídas, mas algo significante aconteceu no final do século XVII e mudou o rumo da história do Brasil e do Rio. Os portugueses descobriram ouro em Minas Gerais. Você pode imaginar, depois disso, a população do Rio começou a crescer muito rápido em 1763 e a cidade se tornou a capital da colônia. E assim foi por quase, de 200 anos, quando a capital migrou para Brasília em 1960. Então, a principal razão para a mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro foi o ouro. O ouro precisava ser transportado para a Europa, mas Salvador, na Bahia, estava muito longe das minas de ouro. Então, seria mais fácil trazer a capital e o porto mais próximos do ouro. Então, transportar para a Europa. Além do ouro, o porto do Rio de Janeiro foi um dos principais a receber navios negreiros. Aproximadamente entre 3 e 4 milhões de africanos passaram pelos portos do Rio de Janeiro. E a população da cidade estava crescendo, mas ainda era uma cidade sem muita construção. Não existiam universidades, segurança nacional e não muita cultura. Tudo isso mudou em 1808. Aqui, nos anos de 1800, a cidade do Rio de Janeiro tinha um porto muito movimentado. Por esse porto eram transportados lá o ouro e as pedras preciosas, produtos importados de Portugal e grande quantidade de africanos escravizados. E apesar de ser a capital da colônia e ter um porto muito movimentado, o Rio de Janeiro era uma cidade muito pequena, não é mesmo? Então, para falar aí da história do Rio, é necessário que a gente aborde também sobre a história do Brasil Império, não é mesmo? Já que aqui foi a capital do nosso país durante esse período. Então, Napoleão estava no poder na Europa no início do século XIX e começou a invadir e conquistar diversos países vizinhos. Um dos únicos países que Napoleão não conseguiu invadir foi a Inglaterra. E ele decidiu então impor um bloqueio comercial à Inglaterra. Ninguém podia comprar ou vender nada dos ingleses. Porém, a economia dos portugueses era totalmente dependente das tropas comerciais com os ingleses. E acabar com elas significaria uma grande recessão econômica. Pressionados pelos ingleses, então, os lusitanos continuaram com o comércio, até que Napoleão os intimidou e decidiu que entraria em Portugal e mataria a família real se tudo não acabasse imediatamente. E isso significaria praticamente afundar a economia portuguesa. O que você faria se fosse um membro da família real?
Não é mesmo? Você fugiria, eu mesmo, ó, caía fora. Então, pessoas, falamos aí um pouquinho da cidade do Rio de Janeiro. Nós temos também, aí nós temos as mudanças da cidade. Olha aí, vou mostrar para vocês, ó. Aqui, gente, então, ao fugir para o Brasil, o príncipe regente, né, o Dom João, mudou a capital do Império Português de Lisboa para o Rio de Janeiro. Ele acreditava que a capital de um império não podia ser tão pequena e pouco desenvolvida quanto era o Rio de Janeiro. Por isso, Dom João promoveu grandes mudanças na cidade. Havia pouquíssimos teatros no Brasil em 1808. Com a vinda da corte portuguesa, vários teatros foram construídos. E o maior deles foi o Real Teatro de São João, que atualmente se chama Teatro São Caetano. Olha aqui, nós temos uma imagem, ó. Antes da vinda da família real, então havia poucas bibliotecas. Elas ficavam em mosteiros e abrigavam apenas livros religiosos. E no ano de 1810 foi construída a Real Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro. No início, apenas estudiosos podiam ler e emprestar os livros dessa biblioteca. Aí, depois de alguns anos, qualquer cidadão podia consultar o acervo. Olha aqui, ó, vou mostrar para vocês, olha que interessante. Hoje, a Real Biblioteca se chama Biblioteca Nacional do Brasil e é uma das maiores do mundo, gente. Então, observando aí, ó, algumas ruas foram ampliadas e foram realizadas obras de saneamento básico, abastecimento de água, tornando a vida na cidade muito mais saudável. Viram a mudança que aconteceu? Então, ainda foram inaugurados estábulos, fábricas de pólvora, chafarizes e o Jardim Botânico. Gente, você sabia que o Jardim Botânico foi criado em 1808 e foi chamado de Real Horto? E nele foram plantadas especiarias e plantas raras, trazidas de várias partes do mundo. No início aí, ó, apenas botânicos e pesquisadores podiam frequentá-lo. E a partir só de 1822, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro foi aberto ao público. Assim as pessoas podiam conhecer plantas exóticas e passear com a sua família. Olha aqui, gente, um retrato do Jardim Botânico. Estão vendo aí, ó? Essa era a imagem aqui, ó, o retrato do Jardim Botânico. Olha que legal. No ano de 1832. Sabendo, gente, de tudo isso, dessa mudança, tudo que aconteceu, nós vamos responder agora umas questõezinhas aqui, ó. Vamos lá? Mão na massa. Olha aí, pessoas. Tem até o carinha aqui com uma lupinha. Ó, qual é a função de um jardim botânico, gente? Vocês sabem? Fala pra mim. Gente, o jardim botânico preserva o quê? Espécies de plantas exóticas, além de ser um bom lugar para passear. Não é isso que eu falei lá, que tem as plantas lá exóticas, bonitas? Então, é isso que vamos escrever então aqui, hein? Então escrevam aí, turminha, ó, que o Jardim Botânico preserva espécies de plantas exóticas, além, né, de ser um bom lugar para passear. Aqui na questão 2, o que você considera importante ter em um jardim botânico? Aqui, gente, é a resposta pessoal, é você que vai colocar para mim. O que você acha que é importante lá ter em um jardim botânico? Então, gente, eu aí, ó, na minha opinião, né, cada um vai colocar a sua. Na minha, ó, pode ter coleções especializadas em determinadas plantas, sabe, como cactos e suculentas, ervas aromáticas, plantas de determinadas regiões do mundo, ou ter ainda estufas com coleções de plantas tropicais, que são as alpinas ou outro tipo de plantas exóticas. Beleza? Então, aí você vai colocar o que você achar, tá bom? Ali o professor só deu um exemplo. E aqui na questão 3, por que será que Dom João mudou? Ele mandou construir um jardim botânico no Rio de Janeiro. Por quê, gente? É por causa de que da modernização, né, da cidade do Rio de Janeiro. Lembra que a cidade era pequenininha, ele não queria que fosse menorzinha essa aqui, que fosse uma cidade grande. Então,
esse foi um dos motivos, né, que ele mandou construir esse jardim botânico para a modernização da cidade do Rio de Janeiro. Então, podemos colocar aí, ó. Então, pessoinhas, aí, ó, a modernização, né, da cidade do Rio de Janeiro. Então, pessoas, espero que vocês tenham gostado da aula de história. Falamos aí da cidade do Rio de Janeiro, as mudanças, o que aconteceu nesta cidade. E no próximo vídeo, vamos falar das mudanças de hábitos do Brasil. Vamos falar da mudança até mesmo nas roupas. Vocês lembram, gente, as roupas, como eles usavam, aqueles chapéus, aquelas roupas grandonas? Então, era assim. Hoje nós não usamos mais, não é mesmo? Então, fiquem aí ansiosos que eu vou falar como que eles usavam as roupas e essas mudanças, tá bom? Então, tchau, tchau, galerinha. Fiquem com Deus e até a próxima aula.